abordar as questões do cronograma do E-Social. Antes disso, gostaria que todos pudessem se inscrever no canal do YouTube da Lefisc e também ativar o sino de notificação, porque como nós estamos com ocorrência de muitas alterações agora e também teremos até o final do ano, a vocês que estão inscritos no nosso canal, passam a receber tão imediato que a gente grava o plantão ou os webinários, vocês passam a receberem, portanto, se inscrevam no nosso canal. Muito bem, esse webinário hoje nós vamos ver as alterações ocorridas no cronograma de implementação do E-Social com suas particularidades e também no cronograma da escrituração fiscal digital de retenções, que é o FD-RENF, que ocorreu inclusive a alteração ontem, no dia 31 de outubro. Para esclarecer as dúvidas desse tema, a gente está aqui com a consultora da área trabalhista, Débora Ignácio. Bom dia, Débora. Bom dia. Muito bem, Débora. O que ocorreu de alteração significativa no cronograma do E-Social? Bom, aconteceu que devido a todas essas particularidades, né, que se é necessário em relação às empresas do Simples Nacional, foi criado um terceiro grupo, né? E neste terceiro grupo, né, passaram algumas empresas do Simples Nacional. Então, hoje nós estamos divididos em 4 grupos, tá? O primeiro grupo ficou com aquelas empresas com faturamento superior a 78 milhões, que já estão desde janeiro enviando as informações ao E-Social. Neste segundo grupo, ficou aquelas empresas com faturamento anual inferior, né, a 78 milhões em 2016 e que porventura aqui não são optantes pelo Simples Nacional. Então essas empresas, elas iniciaram no dia 16 de julho as informações de tabelas lá do E-Social e no dia 10 de outubro iniciou a segunda fase, que é a fase das informações dos eventos periódicos. E eu gostaria de chamar a atenção, porque essa questão da segunda fase costuma-se dizer que é o momento em que realmente inicia o E-Social. E as empresas estão um pouco equivocadas no sentido de que quando encerra esta segunda fase, isso vai acontecer depois com o terceiro grupo também. Não é que se encerra esta segunda fase. Nesta segunda fase, no dia 10 de outubro, iniciou aquelas informações de cadastramento. Por exemplo, todas as admissões que iniciaram lá no dia 10 de outubro deveriam ter sido enviadas no dia 10. As admissões do dia 11 no dia 10. Então, toda a movimentação do trabalhador, ela começa a acontecer e não para mais, não existe um limite. É o início do ciclo que não se encerra, vai, né? Uma forma que passa a ser natural em relação ao departamento pessoal. E muitas empresas estão perdendo esses prazos. Por quê? Vamos pensar assim, eu tenho lá um banco de dados, né? Lá na empresa Lefisc, por exemplo, eu estou trabalhando um determinado tempo lá na empresa, a empresa não precisa enviar o meu cadastro logo de imediato, mas qualquer movimentação que venha a ter em relação ao meu cadastramento, por exemplo, uma saída de férias, um atestado médico, né, uma licença, então eu preciso estar no banco de dados para que tenha toda essa movimentação, uma alteração de salário, uma alteração de endereço. Não acontecendo nada, realmente a empresa pode esperar até o final, até o início da terceira fase. Mas em relação aos que estão entrando agora, toda admissão um dia antes, qualquer movimentação, qualquer afastamento, tem até o dia 7, por exemplo. Né? Por exemplo, vou fazer uma alteração de contrato, tem até o dia 7 do mês de novembro para enviar. Mas tem outros eventos que têm data anterior. Vamos pegar o exemplo, se o empregado pede demissão hoje lá na empresa. Bom, se ele pediu demissão, o evento de desligamento, que seria o 2299, pedido de demissão sem aviso prévio trabalhado, né? Ele vai ter só o desligamento. Essa movimentação deste desligamento, ela tem que subir no prazo de 10 dias. Então, tão logo tem que enviar o cadastro, tem que enviar o 2.200 para poder fazer o desligamento desse trabalhador. E aí tem empresas que estão perdendo esse prazo, achando que pode, né, como vai começar lá no dia 10 de janeiro, informações da Folha, que pode esperar até o dia 10 de janeiro para começar a movimentar. Isso não é verdade. Tá? Então tem que ter bastante atenção já em relação ao segundo grupo, na segunda fase, que é a fase de maior movimentação. E aí foi incluído, então, nesse cronograma, o terceiro grupo, que são ali as empresas optantes pelo Simples Nacional. Nós temos também ali pessoa física, né?
o produtor rural, os empregadores, por exemplo, o profissional liberal, o dentista que tem funcionários, começa essas informações lá em 10 de janeiro, e as entidades sem fins lucrativos. Então, esse terceiro grupo passou para 10 de janeiro e segue o cronograma. Então, 10 de janeiro começa o cadastramento do empregador, depois nós temos lá no dia 10 de julho, né? No dia 10 de abril, desculpa, começa a informação dos eventos não periódicos, que daí começa as admissões, toda a movimentação, e aí lá em julho, na verdade, começa então em relação aos eventos de folha de pagamento. E o quarto grupo que ficou lá para 2020, que são os entes públicos. Né? Então teve essa divisão agora, que são os 4 grupos do E-Social. Certo. E como é que fica então, Débora, as empresas MEI-EPP que não são optantes pelo Simples Nacional e que agora, dia 9 de outubro de 2018, eles ainda não haviam enviado o evento de cadastro em razão de uma opção pelo envio cumulativo? Como fica isso? Bom, essas empresas que lá no dia 9, elas já tinham optado por enviar cumulativamente, né, elas tinham essa opção em novembro, o que aconteceu? No dia 9, né, o prazo de encerramento, elas não tinham enviado os eventos de tabela, porque elas iam fazer cumulativamente em novembro. Então, essas empresas passou a ter a opção de fazer também o envio cumulativo, só que esse envio cumulativo ficou para janeiro de 2019. Mas lembrando, são aquelas empresas que não tinham enviado qualquer informação até o dia 9. Né? Não tinham encerrado a primeira fase, que é a fase de cadastramento das empresas. Então, elas podem fazer a opção do envio cumulativo, que aí pega todas as informações de cadastramento da empresa, cadastramento de tabelas, cadastramento dos empregados, toda a movimentação, juntamente com a folha. Então, quando chegar lá na competência de janeiro de 2019, todas essas informações tem até o dia 7 de fevereiro, porque antes de encerrar a folha de pagamento, né, que é no dia 7 até o dia 7 de fevereiro, já tem que ter enviado todas as informações de cadastro da empresa e também em relação aos seus funcionários e a folha de pagamento. Então, a opção do envio cumulativo ficou para essas empresas, né, que são MEI e EPP e não são optantes pelo Simples Nacional, lá para janeiro, opção do envio cumulativo. Ok. Mas então o que acontece com as entidades empresariais, optantes pelo Simples Nacional então, e outras entidades sem fim lucrativo que já haviam enviado os eventos da tabela da primeira fase até a 9 de outubro? Bom, como ela saiu, né, essas optantes pelo Simples Nacional aqui, elas e as sem fins lucrativos, que elas estavam inseridas no segundo grupo, então ela abriu para o terceiro grupo. Só que acontece que no dia 9 já havia enviado todas as informações, que são dos eventos de tabela, né, que seria ali do evento S1000 ao S1080, já tinham enviado. Essas empresas, então, elas ficaram impedidas de continuar enviando as informações. Né, qualquer retificação ou alteração dessas tabelas que haviam sido enviadas, como também seguir com informações de cadastramento de empregado. No entanto, agora no dia 29 de outubro, aconteceu a liberação para essas empresas optantes do Simples Nacional realizarem alguma alteração em relação a, por exemplo, a empresa cadastrou um evento de tabela e tem que fazer alguma alteração em relação a alguma informação que tinha, a empresa estava impedida. Então, no dia 29, ficou liberado para que se possa, então, fazer qualquer alteração ou exclusão desses eventos do S1000 ao 1080 em relação ao E-Social. Então, é facultativo fazer isso agora. Porventura, se a empresa quiser, desculpa, ela pode fazer essa informação lá em janeiro. Tá? Então, aqui as optantes pelo Simples Nacional, elas são obrigadas a essas informações a partir do dia 10 de janeiro. E aí, toda aquela fase no que diz respeito, né, ao cadastramento fica na fase 2, então. Tá? A opção é só desses eventos de alterar. E com a alteração do cronograma do E-Social, foi necessário adaptar essas mudanças também nos prazos do envio do FD-RENF. Para quando ficaram esses novos prazos? Bom, a FD-RENF, né, ela também tem aqui, na verdade, 4 grupos. Tá? Antes ela estava em 2 fases, agora ela tem 4. A primeira fase já se iniciou para aquelas empresas que tiveram faturamento superior a 78 milhões, elas já começaram a fazer envio da FD-RENF no mês de maio e segue normal, né, todos os meses. Agora, em relação a esse segundo grupo,
que são essas empresas, né, microempresas, empresas de pequeno porte, que não são optantes pelo Simples Nacional e que tiveram faturamento também inferior a 78 milhões em 2016. É o mesmo segundo grupo do E-Social, ficou equiparado as informações agora, né? Essas empresas, então, elas começam a fazer envio da informação na EFD-REINF a partir do dia 10 de janeiro. Mas é importante colocar, existe a informação, vai iniciar 10 de janeiro, só que tanto o E-Social quanto a FD-REINF, no que diz respeito à folha ou aos eventos de folha, né, que aqui é uma parte das informações que seriam da folha hoje, é tudo o que acontecer do dia 1º ao dia 31 de janeiro. Então, vamos pegar ali as empresas com serviços tomados, né? Tomei serviços aí, são todas as notas que são emitidas do dia 1º ao dia 31 de janeiro e que o envio da informação da FD-REINF, lá no evento R2010, tem que ser enviadas até o dia 15 de fevereiro. Então, é sempre competência, o que acontecer do dia 1º ao dia 31. Então, essas ficaram as empresas do segundo grupo. O terceiro grupo, que são as empresas optantes pelo Simples Nacional, a entidade sem fins lucrativos, né? Que as empresas, elas vão ter que fazer a informação, então, a partir do dia 10 de julho. Também, todos os fatos ocorridos do dia 1º de julho ao dia 31 de julho devem ser enviados até o dia 15 de agosto. E aí nós temos o quarto grupo, que seria os entes públicos, que ainda não ficou definido em relação a isso. Aí eles ainda vão publicar essas informações. Tá? Certo. Como a gente tem visto, né, Débora, muitas alterações surgiram e muitas ainda surgirão. Aqueles que são nossos clientes do portal Lefisc, na consultoria, nós temos lá nos facilitadores um link exclusivo de E-Social, onde a gente traz todas as novidades, traz tudo completo para vocês. Aqueles que não são nossos assinantes, vocês podem verificar com o nosso setor de vendas essa questão da consultoria. Muito bem, Débora, muito importante esse tema, é polêmico, porque ainda vai sair muitas alterações. A gente agradece a todos os participantes, nós convidamos vocês, como eu falei no início, a nos acompanhar nas redes sociais, principalmente se inscrevendo no nosso canal no YouTube, ativando o sino de notificação, e também vocês podem entrar no nosso site e observar os cursos, tanto na modalidade EAD como presencial. Obrigada a todos, até a próxima vez. Obrigada, Débora. Obrigada.